Hoje eu dou minha palavra para vocês que eu não combinei com a Mônica as músicas, não é? E nós cantamos que minha vida depende de ti. E nós falamos que a graça de Jesus... Espera um pouquinho, querido. Que a graça de Jesus é suficiente. E hoje eu queria pregar exatamente sobre a suficiência da graça de Deus. O Espírito trabalha todas as coisas. A gente vai meditar no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos, mas antes disso nós vamos orar ao Senhor, pedindo a graça do nosso Deus e a ajuda do Espírito Santo, não é? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto e é isso que nós estamos fazendo, declarando o nosso amor ao Senhor, declarando, Pai, a nossa dependência de Ti, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai, o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. E nós nos achegamos diante de Ti, assim como igreja, com esse Espírito, Pai, reconhecendo que nossa vida está em Tuas mãos, que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, Senhor. Nós pedimos a Tua graça e a misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, Pai, e a Tua igreja espalhada pelo Brasil e por todos os cantos do mundo, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando da Tua igreja como o Senhor sempre faz, que o Senhor esteja dando graça, esteja revestindo com poder e autoridade para se manter como a Tua fiel testemunha nesse mundo caído, Pai. Um baluarte da verdade, Senhor, que anuncia a Tua palavra. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos Tua graça sobre as nossas vidas. O desejo do nosso coração é Te agradar, muito embora nós ainda não sejamos a pessoa que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, purificando o nosso coração, perdoando os nossos pecados, nos transformando a cada dia, sendo em pessoas mais parecidas com Jesus. Rogamos também pelo nosso país, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós como povo, como nação, Pai. Pedimos a Tua direção sobre os nossos governantes, sobre aqueles que estão em posição de autoridade para tomar decisões neste país, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja dando graça, que o Senhor esteja dando prudência a cada um desses homens e mulheres investidos de autoridade, Pai. Rogamos pelos enfermos, nos lembramos, Senhor, do Otávio, irmão da irmã Rosângela, nos lembramos, Senhor, daqueles que estão fazendo o tratamento, como o Cesário, irmão da Janete, Pai, aquele irmão que o Valdemar pediu oração acerca de um derrame que ele teve, o Nelson, Senhor, e lembro, Senhor, também da vida do Ayrton, que está fazendo o tratamento, de todos os irmãos, Pai, que estão lutando com algum tipo de enfermidade, que a Tua boa mão esteja sobre eles, Tua mão de cura, de poder, restabelecendo a saúde de acordo com o Teu querer, Pai. Rogamos ainda o favor e a Tua graça para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Pedimos assistência do Teu Espírito Santo para que possamos entender as coisas espirituais, as coisas do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, a cada um de nós, de uma maneira particular, de uma maneira especial, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, de acordo com a necessidade de cada um, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Convido os irmãos, então, para abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos que dizem assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas.
pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Entre as principais tarefas de um pastor, além de pregar e ensinar a palavra de Deus, está o aconselhamento pastoral, o aconselhamento bíblico, como eu gosto de chamar. O aconselhamento bíblico consiste, em linhas gerais, em ajudar alguém que está em dificuldade, passando por algum tipo de dificuldade, a identificar um princípio bíblico que ele possa usar naquela situação, a identificar também alguma coisa contrária à Bíblia, aos seus ensinamentos que a pessoa fez, que possa ter contribuído eventualmente para aquela situação, e um princípio bíblico então que a pessoa vai usar. A dificuldade que conduz alguém a procurar um aconselhamento bíblico pode ser qualquer coisa, desde incerteza sobre alguma decisão a tomar, algum caminho a seguir, ou uma crise conjugal, uma crise familiar, dificuldade de relacionamentos no trabalho, uma crise financeira, qualquer coisa. Teoricamente, qualquer cristão poderia fazer essas duas coisas, quer dizer, identificar se fez alguma coisa que tivesse contribuído para o problema, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, e também identificar um princípio bíblico, ou alguns princípios bíblicos, que pudesse usar naquela situação para resolver a questão. Então, teoricamente, qualquer cristão poderia fazer isso. Porém, na prática, as coisas nem sempre são assim, Primeiro, porque nós estamos em níveis diferentes de conhecimento da palavra de Deus, também de maturidade cristã, nível diferente de discernimento espiritual e assim por diante. E segundo, porque quando nós estamos no meio de um temporal, a gente não vê as coisas com tanta clareza como quem está de fora. Então, uma ajuda sempre é bem-vinda. Mas uma coisa que sempre me intrigou, nos muitos anos que eu pratico o aconselhamento bíblico, é que, como grande parte das pessoas que precisam, não procuram ajuda. Grande parte das pessoas que precisam não procuram ajuda. A pessoa vai ali no problema, vai se afundando cada vez mais. Tem até um ditado que diz: quando você cai dentro de um buraco, a melhor coisa que você tem a fazer é parar de cavar. Mas as pessoas estão no buraco, elas continuam cavando, e a coisa vai ficando cada vez pior. Sobre uma perspectiva de uma cosmovisão bíblica, o problema talvez seja a propensão humana, a independência depois da queda e depois do pecado. Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Ele ia todo dia ali no final do dia, na viração do dia, conversar com Adão, e Deus nos criou para viver dessa forma e viver sempre na dependência do seu Criador. Era assim que nós devíamos viver. E o pecado foi justamente a tentativa humana de se tornar e viver independente de Deus. Isso foi a essência do pecado. Eu não quero saber o que Deus diz, eu não quero saber o que Deus tem para mim, eu vou fazer o que eu quero. Então, dentro desse projeto humano, o pecado, o homem pecador, na verdade,
ele se sente responsável pela sua própria vida. Deus não tem nada a ver com isso, o problema é meu. Exatamente porque ele escolheu viver independente do seu Criador, né? Se eu sou independente de Deus, o meu problema é o meu problema, não é o problema de Deus. Ele deseja sempre, eu digo aqui ele, querendo dizer nós, né? Sempre estar no controle da situação, e por isso nós achamos que nós precisamos resolver os nossos problemas sozinhos. Nem Deus tem a ver nada com os meus problemas, nem você, nem ninguém. Meu problema é meu e só meu. O homem se tornou senhor de si mesmo, né? Então, seus problemas dizem respeito a ele e mais ninguém. Por isso nós temos tanta dificuldade de pedir ajuda e de depender de outras pessoas. Eu vejo em mim e também nas pessoas, nós estamos com um problema e a pessoa não ora. Você já viu isso? Ela fala do problema, ela fica reclamando. Todo mundo do círculo de amizade dela sabe do problema, menos uma pessoa, Deus. Ela não foi falar com Deus do problema dela. Lógico que Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas, mas nós simplesmente nos recusamos a levar nossos problemas para Deus. E a gente fala para as outras pessoas não para pedir ajuda, mas para reclamar, para desabafar, para botar aquela coisa para fora, porque às vezes se torna insuportável. O problema é que quando nós nos convertemos, nós trazemos essa tendência conosco. Grande parte dos cristãos vive suas vidas na prática independente de Deus. Grande parte dos cristãos vive sua vida na prática independente de Deus. Eles até oram a Deus, né, pedindo para que Deus abençoe os seus planos, para que Deus abençoe os seus projetos. Só que na verdade, eles oram pedindo para Deus abençoar o que eles já decidiram sozinhos, né? É isso que a gente costuma fazer, a gente decide tudo sozinho, está com problema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois a gente corre para Deus, Deus abençoa aqui o que eu já decidi, né? Então, a gente diz que depende de Deus, mas na prática vive nossa vida nessa independência do nosso Criador. E hoje eu gostaria de meditar exatamente nesse texto de 2 Coríntios 12, de 1 a 10, que fala dessa dependência contínua que o cristão deve ter de Deus, deve ter do seu Pai Celeste, do seu Criador. Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios para defender o seu ministério. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver que Paulo está defendendo o seu ministério, porque ele estava sendo questionado pelos judaizantes, que eram provavelmente judeus convertidos, que defendiam que o cristão deveria viver de acordo com a lei de Moisés. Então a pessoa era um gentil, ela se convertia, então ela deveria se circuncidar, ela deveria oferecer sacrifícios, devia obedecer todas aquelas ordenanças que estavam na lei de Moisés. Paulo tratou disso aqui, tratou disso em Gálatas, em outras das suas epístolas. Mas eles estavam, na verdade, se exaltando ali na igreja de Corinto, que Paulo fundou, e eles estavam diminuindo Paulo, diminuindo a autoridade de Paulo, falando mal de Paulo. Então ele escreve essa carta exatamente para defender a sua autoridade. Então a gente vê na epístola, aqui e ali, Paulo dizendo que se esses judaizantes podiam se exaltar, muito mais ele. Embora ele reconheça que ele não devia fazer isso, que isso não era uma coisa sábia. Ele mesmo diz aqui, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passareis as visões e revelações do Senhor. Então Paulo fala, olha, não convinha eu fazer isso, mas já que esse pessoal quer ficar se gabando, então eu também posso me gabar, não é? E Paulo havia recebido muitas revelações da parte de Deus. Na verdade, o texto que nós lemos está falando de uma delas. Mas se você olhar a história de Paulo que está no livro de Atos, você vê que na própria conversão dele,
Jesus aparece em pessoa para Paulo. Na época, Saul, né? Já pensou você se converter porque Jesus apareceu para você em pessoa? Essa foi a experiência de Paulo. E aí ele ficou cego, com escamas nos olhos, e Jesus aparece e dá uma visão para ele acerca de um homem, que na verdade era Ananias, né? No capítulo 9, que ia orar por ele, para que ele restaurasse a visão. Quando Deus chama Paulo para passar a Macedônia, Deus faz isso através também de uma visão. E Paulo passa a Macedônia e pela primeira vez nós temos notícia que o Evangelho chegou à Europa, porque a Macedônia fica ali na Grécia, né? onde hoje é a Grécia, e pela primeira vez o Evangelho chega à Europa. Nós também temos o encorajamento de Deus para Paulo por meio de visões, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 23 de Atos, inclusive no momento que ele foi preso e iria ser levado para Jerusalém, né? O Senhor vai lá, encoraja Paulo, olha, fica tranquilo, porque tudo isso aqui, né, eu estou te chamando para você pregar o meu nome. Então Paulo estava em cadeias, mas com esse encorajamento de Deus para ajudá-lo, né, a enfrentar tudo que ele tinha que passar. Já pensou Jesus aparecer em pessoa para você, no meio dos seus problemas, e falar assim, ó, fica firme que eu estou aí com você, né? Mantenha fé. Foi isso que Jesus fez com Paulo. E um anjo também aparece para ele no meio da tempestade, quando ele estava num navio, e o pessoal achando que aquele barco ia virar, que todo mundo ia morrer, falou assim, ó, fica tranquilo, porque se o pessoal ficar aqui no navio, ninguém vai morrer, né? Então, mais uma vez, Paulo tem essas revelações da parte do Senhor. Agora, no texto, a gente ficou sabendo que o Senhor arrebatou Paulo até o paraíso, até o terceiro céu, né? Onde ele ouviu palavras inefáveis, palavras que não era lícito, que ele não podia sequer contar, né? De tão maravilhosas, de tão palavras tão altas, sublimes, não era nem permitido aos homens falar aquilo que o Senhor permitiu que Paulo ouvisse nessa experiência maravilhosa. Esse arrebatamento, gente, foi tão maravilhoso, foi tão real para Paulo, que ele não sabia nem se ele tinha estado no corpo nessa experiência no paraíso, ou se ele foi apenas arrebatado em espírito, de tão maravilhoso e real que foi essa experiência, conforme está aí no verso 2, e depois ele repete de novo no verso 3, né? Não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe. Com certeza, essa experiência deve ter fortalecido a fé de Paulo de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, né? Deve ter fortalecido, deve ter encorajado. Paulo, ele fala que ele foi chicoteado 40 vezes menos uma, várias vezes, ele sofreu fome, naufrágios, né, enchentes, ele fala isso em Coríntios, mas com certeza ele estava fortalecido por essas experiências dele com Deus, e ele foi sustentado, né, essas experiências de Paulo, e essa experiência, porque isso aqui foi logo depois da conversão dele, foi 14 anos antes, ele diz aqui no texto. Essas experiências sustentaram o apóstolo nesses sofrimentos e privações pelos quais ele teve que passar por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Eu acredito que todos nós, sem exceção, gostaríamos de ter uma experiência como essa aqui que Paulo falou, né? Com certeza, eu posso falar por mim, que se eu tivesse uma experiência dessa, essa experiência ia mudar a minha vida, ia ser uma experiência transformadora. Então, eu gostaria de falar desses 3 momentos de Paulo, né? Ou desses 3 momentos de Deus na vida de Paulo. O primeiro momento é esse, quando Paulo é exaltado por Deus, porque isso aqui não é uma experiência comum, não é uma experiência ordinária, uma experiência qualquer, é uma experiência que poucas pessoas na história da igreja tiveram. Vocês concordam comigo? Poucas pessoas na história da igreja podem dizer que tiveram uma experiência
como essa aqui de Paulo. Então, Paulo foi exaltado por Deus a receber algo que, na verdade, ele não merecia, né? Ele mesmo diz que Deus mandou Jesus para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, por ter perseguido a igreja do Senhor. Então, Paulo, de fato, não merecia isso, mas Deus o exaltou sobremaneira. Agora, um segundo momento na vida de Paulo que essa experiência nos mostra é que Deus o humilhou. Bom, Deus honrou Paulo de uma forma tão grande, mas tão grande, que uma honra como essa teria enchido a maioria das pessoas de orgulho e vanglória, não é verdade? A pessoa tem uma experiência, daqui a pouco, não, eu sou o cara, né? Eu já estive no céu, lá onde é o trono de Deus. Você está errado. Você já esteve no céu? Então não vem dar lição de moral. Eu já estive no céu, né? Então a pessoa, com certeza, existiria uma tendência de um orgulho, de uma vaidade, sendo que tudo não passou da graça de Deus e da misericórdia de Deus, né? Então a gente na nossa miséria, a gente se sente superior às outras pessoas muito facilmente, né? E uma experiência assim trazia com ela também os seus riscos. Então ele diz aqui que Deus o humilhou, né? Deus humilhou, dando a Paulo um espinho na carne. Ele chama de um mensageiro de Satanás, para que o esbofetear, para que ele não se exaltasse por causa da excelência da revelação que ele recebeu. Essa revelação foi excelente, né? Uma revelação excelente. Porque o que era para ser uma bênção na vida de Paulo, poderia se tornar a ruína pessoal dele e a ruína do próprio ministério de Paulo. Porque se Paulo se exaltasse, se Paulo deixasse a vaidade entrar no coração dele, o ministério dele seria arruinado por causa disso, né? Então, o que poderia ser uma bênção, o que foi uma bênção, poderia se tornar numa perdição. O terceiro céu, dentro da cosmologia antiga, né? O primeiro céu são as nuvens, onde estão as nuvens, né? Os antigos percebiam que as nuvens são baixas, relativamente baixas, né? Às vezes uma nuvem baixa, você vê ela passando. Eles também entendiam que tem um céu mais alto, que é o céu onde estão as estrelas, a lua, o sol. Eles percebiam que estavam mais longe, então esse era o segundo sol. O terceiro céu era onde Deus habita, né? Então foi lá que Paulo esteve. Então, por causa dessa revelação, Deus humilha e nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. Ele não fala e a gente também não sabe. Mas a expressão na carne parece indicar que era algum tipo de enfermidade, alguma coisa no corpo, né? Não alguma aflição emocional, alguma aflição assim espiritual, mas alguma coisa física mesmo no corpo que trazia muito sofrimento e muita dor e angústia para Paulo, né? Ele fala assim que ele era esbofeteado, o verbo aqui está num tempo contínuo, né? Uma coisa que não acabava, aquele sofrimento que não saía, né? Alguns estudiosos sugerem que esse espinho na carne era alguma coisa relacionada à visão. Por quê? Se você for em Gálatas, no capítulo 4, você vai ver que Paulo fala aos seus leitores, fala assim, eu sei que se possível fosse, vocês arrancariam os seus olhos e me dariam. Por que os Gálatas irão arrancar os olhos para dar para Paulo, né? E depois, no capítulo 6, no final da epístola, ele diz, vede com quão grandes letras vos escrevi. Então, além dele dizer que os Gálatas iam dar os próprios olhos para ele, ele ainda escreveu com letra grande. Então, alguns acham que talvez fosse um problema de visão. Catarata é muito comum quando a pessoa envelhece, né? Então, ela vai ficando com a visão embaçada, ela já não consegue escrever, tem que escrever grande, alguns estudiosos acham isso. Mas a verdade é que a gente não sabe. Isso é bom, porque a gente pode aplicar o termo espinho na carne para qualquer coisa na nossa vida, né? Porque é o seu espinho na carne, né?
Se a gente soubesse que fosse um problema de vista, mas eu não tenho espírito, não tenho problema na vista, né? Mas o espinho na carne pode ser qualquer coisa, né? A gente pode aplicar esse conceito de espinho na carne para qualquer coisa. De qualquer forma, o que nós sabemos é que Deus submeteu Paulo a um sofrimento contínuo e intenso que trouxe grande aflição e que tinha o propósito de humilhar o apóstolo e de torná-lo, de mantê-lo humilde, né? O objetivo de Deus aqui, com tudo isso, era manter o apóstolo humilde a despeito daquelas revelações maravilhosas que Deus deu para ele. Deus tinha um propósito ao dar aquelas revelações para Paulo, e Paulo é reconhecidamente o homem mais influente na história da igreja depois de Cristo, né? Mas o Senhor então humilha o apóstolo, dá esse sofrimento contínuo, essa angústia para ele, que ele se sente como Satanás esbofeteando a ele continuamente, para que o apóstolo ficasse humilde. Eu tenho certeza que você gostaria das revelações de Paulo, mas que você não ia querer o espinho na carne, não é verdade? Eu não ia querer, não. Mas o fato é que Deus deu tanto as revelações maravilhosas, como Deus deu o espinho na carne. Eu fico imaginando que se Paulo visitasse alguma das nossas igrejas hoje em dia, ele ia ser obrigado a ouvir que ele não tinha fé. O problema é que você não tem fé. Se você tivesse fé, você ia orar e Deus já tinha tirado esse espinho na carne aí, né? Ou pior, às vezes, ia falar assim, não, o problema é pecado, deve ter algum pecado aí na sua vida, que você não confessou, né? E Deus mandou um castigo aí para punir o seu pecado. E não é nada disso, porque o texto está falando que foi o próprio Senhor que fez isso, né? Pode até ter usado Satanás ou o que for, a doença. O fato, irmãos, é que Deus usa tanto as bênçãos quanto o sofrimento. Deus usa igualmente o bem e o mal. Deus usa experiências maravilhosas e Deus usa também as experiências dolorosas para cumprir os seus propósitos, para trabalhar na nossa vida, para nos santificar, para nos transformar, da mesma forma que um lapidador pega uma pedra bruta, em estado bruto, e lapida aquela pedra, transforma em uma pedra lapidada, linda, desejável, preciosa, de grande valor. Eu estava vendo sobre o processo de lapidação, o pessoal pega pó de diamante, que é a coisa mais dura que a gente conhece na natureza, pó de diamante com azeite, com óleo, e eles põem num mecanismo que roda, eles vão pondo aqui aquela pedra bruta ali, e aquele pó de diamante vai comendo aquela pedra, né? Ele é muito fininho, o pó de diamante, depois ele vai deixando ela lisa, vai lapidando, e fica aquela coisa linda e maravilhosa que a gente usa em joias e outras. Então a gente tem esse momento em que Deus exalta Paulo, a gente tem esse segundo momento em que Deus humilha Paulo, e o texto nos fala de um primeiro momento, um terceiro momento em que Deus ajuda Paulo. No verso 9 e 10 ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo orou fervorosa e repetidamente para que o Senhor tirasse o espinho na carne. Ele fala isso no verso 8. Eu orei 3 vezes, talvez como as 3 orações de Jesus no Getsemane, né? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até receber a resposta do Senhor. E a resposta foi, não. Pai, afasta de mim, tira de mim esse espírito na carne. Não, não vou tirar. E não
é uma resposta a nossas orações tão certa como sim. Para Deus é a mesma coisa, Ele pode dizer não, como Ele pode dizer sim. Ele é que sabe. E ao ensinar seus discípulos a orar, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz exatamente assim, para nós orarmos dessa forma: seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita, ou seja, que a vontade de Deus, a sua vontade é feita no céu. E Jesus, ele orou dessa forma no Getsêmani, quando ele estava em grande agonia: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus estava ensinando a orar, ou melhor, Jesus estava orando ao Pai da mesma forma que ele tinha ensinado os seus discípulos. Seus discípulos a orar. Ou seja, Jesus não era um hipócrita. Ele fala: ore para que a vontade de Deus seja feita, mas ele mesmo orava dessa forma. Mas o Senhor acrescentou: porque a minha graça te basta. Eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Você já reparou quando a gente está passando por um problema, por uma angústia, como a gente quer que Deus tira? A gente quer que Deus acabe com aquilo, que aquilo termine, eu não aguento mais. E o Senhor falou para Paulo: não, minha graça te basta. A graça de Deus, o vocábulo caris, traduzido aqui no português para graça, se refere a uma disposição favorável e não merecida para com alguém, né? Paulo usa esse termo diversas vezes para se referir à salvação dos pecadores, porque Deus salva aqueles que pecaram contra Ele, que são inimigos de Deus, e Deus vai lá e salva a pessoa. Era um inimigo, éramos inimigos de Deus, e Deus vai lá e nos salva. É graça, porque é uma disposição favorável da parte de Deus que nós não merecíamos. Para o crente, a graça é aquela disposição de Deus de derramar a sua bondade sobre a nossa vida, suprindo tudo aquilo que é necessário para o nosso bem. A graça de Deus significa que a bondade de Deus está sobre você e que Ele quer te dar tudo que é necessário para o seu bem, para o seu bem-estar. A bondade de Deus está sobre os seus filhos. Ele cuida de nós, Ele vela por nós. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do mal. Ele nos perdoa, nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos santifica. E Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ao afirmar que a graça de Deus nos basta, é o mesmo que dizer que Deus é tudo que você precisa. Dizer assim: a graça de Deus te basta. Eu estou querendo dizer: Deus é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada, você só precisa de Deus. Você pode passar pelo seu problema, você pode passar por essa tribulação, você pode passar por essa dor, você pode passar por essa aflição, se você tiver Deus. Às vezes Deus vai tirar, às vezes Ele vai dizer não, mas se você tiver Deus, é tudo que você precisa. Quando Paulo entendeu isso, ele estava: Deus, tira esse espinho na carne, Deus, tira esse espinho na carne, por favor. Mas quando ele entendeu que a graça de Deus era tudo que ele precisava, ele não somente parou de pedir para Deus tirar o espinho, mas ele passou a se gloriar nas suas próprias fraquezas. Ele fala assim: eu fui humilhado, amém, glória a Deus. Eu estou passando privação aqui por causa do Evangelho, glória a Deus, Deus seja louvado. Senhor, obrigado por poder ser participante dos sofrimentos de Cristo, porque ele tinha Deus. E ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, mas a gente não quer saber de fraqueza. A gente abre: Deus, eu abro mão do seu poder, desde que eu não precisa passar pela fraqueza, desde que o Senhor tire esse espinho na carne, para mim está bom. Eu não quero saber do teu poder, né? Só tira o espinho na carne, para mim já está bom. Nós frequentemente ficamos angustiados com os nossos problemas.
nos sentimos ansiosos pelo nosso futuro, nos sentimos deprimidos por aquilo que aconteceu, por aquilo que está acontecendo. Mas isso acontece apenas porque nós ainda não aprendemos que a graça de Deus é suficiente para nós. Que Deus é tudo que nós precisamos para estar bem. Que se nós estivermos com Deus, nós podemos dizer como Paulo: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei estar humilhado, sei ter fartura, sei também passar necessidade. Porque eu tenho Deus. É tudo que eu preciso. Porque nós ainda colocamos a nossa felicidade e o nosso bem-estar nas coisas desse mundo. Aí quando Deus toca naquilo que a gente acha que é a nossa felicidade, seja a nossa situação financeira, nosso status, seja a honra que a gente recebe das pessoas, quando Deus toca nessas coisas, que a gente costuma fazê-las de ídolos para nós, aí o nosso mundo vem abaixo, porque a gente ainda não aprendeu a fazer de Deus o nosso tudo. Amém, irmãos? Que nós, nessa manhã, saímos daqui com esse sentimento. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor te basta. Você está passando por dificuldade? A graça do Senhor te basta. Você perdeu alguma coisa? A graça do Senhor é tudo que você precisa. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Desde que você não reclame. Desde que você não fique angustiado. Desde que você use todas as coisas com alegria, louvando a Deus e dando a Ele graça por todas as coisas. Oremos. Pai, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra é vida para nós, Senhor. A Tua palavra é um farol a guiar o nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor, a ter em Ti tudo aquilo que nós precisamos, o nosso tudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos completamente satisfeitos pelo fato de termos ao Senhor e a Tua graça na nossa vida, independente das nossas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.